que eu aprendi sobre casamento com a quase morte do meu pai. Eu sei que pensar sobre a morte é algo que a maioria das pessoas não gosta de fazer. Parece até um pouco mórbido, mas é o que vai acontecer com todos nós. Para mim, é pensar que a vida é feita de altos e baixos, e quando a gente pensa na morte, a gente na verdade está colocando a nossa vida numa nova perspectiva. Pensar sobre a morte é sobre viver bem, é pensar no legado que a gente está deixando, como que a gente vai cuidar dos nossos familiares se algo de ruim acontecer com a gente. E também aprender a se colocar a serviço hoje, no aqui e agora, crescendo e sendo cada dia uma pessoa melhor. No ano de 2002, eu fui morar na Espanha e aconteceu um acidente com meu pai enquanto ele trabalhava no telhado de uma casa fazendo aquecimento solar. Ele caiu desse telhado, ele quebrou o fêmur em várias partes e 4 costelas. Ele foi levado ao hospital por helicóptero e quando minha mãe chegou lá, ele não tinha consciência de nada. Ele teve que ser internado para uma cirurgia de emergência. E esse susto foi tão grande que ensinou uma grande lição para nossa família. E essa não foi a última vez que ele caiu, tá? Anos depois, acho que faz 2 anos, ele caiu, bateu a cabeça e também teve um apagão aí, uma amnésia, não lembrava de nada. Mas a gente já tinha aprendido essas lições que eu vou contar aqui pra vocês. São 4 principais lições que a gente tem que aprender para não passar pelo que a minha mãe e pelo que a gente passou. A primeira lição é que a gente precisa ter as informações básicas dos nossos familiares. A gente tem que saber qual é o contato do banco, quais são as informações de trabalho, senha, se tem dívida, se não tem. A gente precisa ter essa visão total, porque se acontece algo de ruim, quando aconteceu com meu pai, a minha mãe não tinha como fazer pagamento, ela não tinha como acessar o dinheiro. Então ela precisou ali, além de trabalhar, cuidar dos filhos, mandar dinheiro para mim lá na Espanha, organizar meu irmão aqui no Brasil, resolver todas as pendências da família. Foi um super BO. Graças a Deus meu pai ficou bem, ela conseguiu recuperar tudo a tempo. Então a segunda coisa, estabilizar a situação antes de envolver a família toda. Quando acontece algo de ruim, algumas pessoas já saem contando para todo mundo e já saem desestabilizando. O ideal é que a gente consiga acalmar, entender onde está a situação e depois passar para as outras pessoas. Minha mãe fez isso, né? Então ela me poupou, eu tava lá na Espanha, ela veio me contar só quando as coisas já estavam um pouquinho melhor. A terceira coisa, a gente precisa em vida resolver os nossos problemas. Imagina se tivesse alguma questão não resolvida do meu pai, alguma dívida, alguma situação escondida e ele morresse, né? Ele ia deixar este problema para nós. Então, o ideal é que a gente seja responsável pela nossa vida, que a gente cuide, né, das finanças, dos documentos, de tudo que precisa ser cuidado, para que quando a gente morra, ninguém fique assumindo o nosso peso. Isso é muito comum, tá? Muito comum familiares deixarem dívidas, brigas, enfim, antes de morrer. Então, vamos resolver tudo o que precisa ser resolvido na vida? E a quarta coisa que é muito importante, a gente precisa falar para as pessoas que a gente ama o quanto elas são importantes. A gente precisa curtir o dia a dia com os nossos filhos, com os nossos pais, amar realmente e deixar as pessoas saberem. Graças a Deus, na minha família, meu pai ficou bem, tá? Mas eu atendi já pessoas que o pai morreu e deixou uma situação não resolvida e é muito pesado. A pessoa se sente culpada, a pessoa não tem ferramentas para resolver, porque ela tá com informações picadas, né? Ela não tem como saber com quem foi negociado, como foi negociado, onde está o dinheiro, como resolver as dívidas, enfim. Então é muito complicado isso. E eu gostaria que as pessoas não pensassem. Eu gostaria que as pessoas não pensassem que pensar sobre a morte é algo ruim. Inclusive, tem um exercício que eu gosto bastante, né, que eu vou deixar aqui para vocês, que é um exercício que chama necrológico, que você descreve o seu dia ali da morte com a visão de uma amiga. Então, como se uma amiga estivesse contando a sua vida a partir de um ponto de vista ideal. Né? Ah, a Natália foi uma pessoa que fez, né, vídeos no YouTube e impactou pessoas através disso. Então, vai trazendo essa redação como se fosse uma terceira pessoa contando a sua vida, mas conquistando não só bens materiais, mas virtudes. Então, você vai trazendo tudo o que você gostaria, né? Então, você pensa assim, qual é o legado que eu vou deixar? O que eu sou capaz de fazer? E se eu morresse dentro de 1 ano, o que eu gostaria de ter desenvolvido? E em 5? E em 10? E aí você vai pensando, eu gostaria de ter uma família, que meus filhos aprendessem comigo, que eu pudesse ser uma boa esposa, que eu pudesse me desenvolver em tais e tais virtudes. E você vai descrevendo nessa carta. Quando você termina de olhar a sua morte, né, e olhando como se você estivesse sendo enterrada ali, ouvindo o discurso da sua amiga falando sobre a sua vida,
você consegue colocar em perspectiva: eu estou me aproximando dessa vida ideal ou eu estou me afastando? Eu estou fazendo pequenos passos todos os dias para chegar nessa vida, para chegar nessas virtudes ou não, né? Porque na vida ou a gente está crescendo ou a gente está morrendo. Então, quando a gente pensa sobre a morte, na verdade, é pensar sobre o nosso crescimento. Eu sei que é difícil, eu sei que é um assunto mórbido, às vezes complexo, não é algo que a maioria das pessoas quer parar para refletir, mas é um exercício tão profundo e traz frutos, porque a gente vai botar a nossa vida em perspectiva e a gente não vai deixar passivo para os outros resolverem. Então foi isso que eu aprendi com a quase morte do meu pai. Esse foi um texto que eu compartilhei na minha newsletter, que se você quiser se inscrever, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Te espero na newsletter aqui no canal e no Instagram. Se inscreve para receber todos os meus conteúdos.